Um solitário viúvo de meia idade que vive com seu único filho decide finalmente conhecer uma mulher para, quem sabe, se casar com ela. Sem saber como fazer para conhecer novas pessoas, ele aceita a ideia de um amigo, fingir que está produzindo um filme e abrir uma audição para jovens mulheres. O que poderia dar errado? Essa é a premissa de Audição, livro do japonês Ryu Murakami, e este episódio será sobre ele e também um pouco sobre o perturbador filme que o adapta, dirigido por Takashi Miike. Sejam muito bem-vindos, eu sou Everaldo Rodrigues e este é o Estante Etérea. O Estante Etérea é, desde 2014, o canal literário no qual faço resenhas dos livros que leio. De lá para cá, eu mudei várias vezes de estilo, mas continuo apaixonado pela literatura e mantive aceso esse desejo de falar sobre ela. É por isso que, agora, o Estante Etérea existe também no formato podcast. Aqui, pelo podcast, vou fazer resenhas e críticas mais elaboradas de livros clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais, e abordar a literatura daquele jeito que você, que gosta do Estante Etérea, já conhece. Também pretendo trazer nomes do mercado editorial e amigos queridos para dar entrevistas e debater temas relevantes da literatura e do meio literário. E é isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Estante Etérea. O tempo parecia fluir bem mais rápido que o normal, mas, ao mesmo tempo, parecia estagnado. Asami Yamasaki tocou o peito de Aoyama através da abertura da camisa e explorou cada centímetro de sua pele com as pontas dos dedos, deixando-as tremer de forma graciosa e sincera, como um deficiente visual lendo uma carta importante escrita em braille. Tinha a sensação de que as pontas dos dedos de Asami Yamasaki deslizavam na pele como um bisturi prateado cortando o peito, ou que elas acariciavam delicadamente a superfície de um pulmão impregnado de células cancerígenas que provocam terríveis dores agudas. Alguns escritores acabam criando ao redor de si uma aura de mistério que faz do ato de se aproximar de suas obras uma espécie de ritual solene e satisfatório. É o caso do japonês Ryu Murakami. Apesar de dividir o sobrenome com um dos escritores japoneses mais populares dos últimos anos, o badalado Haruki Murakami, de 1Q84 e Caçando Carneiros, Ryu e Haruki não são parentes. E mesmo que algumas das temáticas trabalhadas nos livros dos dois sejam muito similares, como solidão, isolamento e desilusão, posso garantir que Ryu Murakami é o Murakami que vale a pena você conhecer. Mas não vou entrar nessa polêmica. O japonês estreou na literatura com Azul Quase Transparente, um romance sobre um grupo de amigos que vive uma espiral de vazio existencial regada a sexo, drogas e rock and roll. Desde então, ele vem sendo premiado por seus romances e contos, ao mesmo tempo em que expõe neles a imagem de um Japão muito diferente daquele que aparece nas propagandas de turismo. O Japão de Ryu Murakami é soturno e solitário, com pessoas extremamente isoladas em suas realidades violentas e alienantes. Seus personagens são marcados pelo passado traumático do país, pela influência negativa do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, e pela dificuldade em estabelecer laços genuínos. É assim, por exemplo, em Miso Soup, livro lançado no mesmo ano que a Audição e que narra a história de um rapaz que trabalha como guia turístico no Japão. Sua especialidade são os bairros de entretenimento adulto, e seu caminho vai se cruzar com o de um turista estadunidense que tem o perfil de um assassino psicopata.
E é aí que o Ryu Murakami começa a se distanciar do Haruki. Sua escrita é muito mais voltada para a violência e para o crime, que são geralmente narrados com certa dose de indiferença e que, lidos à sombra do nosso costume de consumir uma maioria de livros ocidentais, causa certo estranhamento e choque pela quebra de expectativas, pelo grafismo incomum de suas cenas sangrentas e pela ironia de, aparentemente, perverter a imagem de um Japão frio e contido. Por isso, aproximar-se da obra de alguém como Ryo Murakami parece um tipo de coisa que se faz escondido, em partes pelo teor violento e erótico de seus textos, mas também pela consciência de que suas histórias são sempre capazes de nos surpreender de um jeito pouco usual, que dificilmente se vê na literatura mainstream. A Audição, que ganhou uma edição em português pela Dark Side Books, é um bom exemplo dessa literatura incomum. No romance, acompanhamos Shigeharu Aoyama, um homem de meia idade e viúvo há 7 anos. Ele vive apenas com seu filho, Shigehiko, de 15 anos, com a empregada Rie e com o cachorro da raça Beagle, Gang. Certo dia, seu filho o questiona por que não se casou novamente, mesmo depois de tanto tempo sozinho. Essa pergunta acende uma centelha em Aoyama, que decide então ir à procura de uma mulher com quem dividir a vida. No entanto, depois de tantos anos sozinho, Aoyama não sabe muito bem como fazer para conhecer novas pessoas. É seu melhor amigo, Yoshikawa, produtor de cinema, que dá a ele a ideia de fazer uma audição de atrizes para um filme falso. A partir da lista de candidatas para o filme, Aoyama poderia ter uma lista de mulheres e decidir, a partir das características delas, qual poderia chamar para sair, sem o constrangimento ou o trabalho de procurar por essas mulheres no dia a dia. Aoyama topa a ideia do amigo e eles preparam a audição. Lendo os currículos, ele se surpreende com Asami Yamasaki, uma jovem de 24 anos que lhe passa uma profunda impressão por meio de sua foto e do texto de apresentação que escreve. Fascinado por Asami, Aoyama deixa que a audição ocorra, mas apenas para que possa ver Asami pessoalmente. Por fim, ele decide que vai chamar Asami para sair, e é aí que começa seu romance, enquanto conhece aquela moça tímida de passado trágico e que infla sua autoestima ao mesmo tempo em que alimenta sua obsessão. No entanto, Aoyama não está preparado para o que Asami é de verdade, e ele vai descobrir, da pior forma, que não deve nunca trair sua confiança. O que eu acho incrível de cara nesse romance é a forma como a simplicidade e a originalidade de sua premissa são capazes de nos prender ao mesmo tempo em que o seu desenrolar é pouco convencional. Se você já assistiu ao filme que adapta a Audição, dirigido por Takashi Miike, e do qual eu vou falar já já, provavelmente a sua leitura será menos cheia de surpresas e choques. Foi o meu caso, eu já conhecia o filme antes de ler o livro, e parte do impacto se perdeu porque esse é aquele tipo de livro que pede que você saiba o menos possível sobre a história. É por isso também que eu estou evitando dar spoilers aqui. Mas, quando eu digo que o desenvolvimento da trama é pouco convencional perto do teor de sua premissa, quero dizer o mesmo que senti quando li Miso Soup, que nas mãos de um autor ocidental, tanto este quanto a Audição seriam livros completamente diferentes do que são. A pegada de Murakami é uma mistura de desenvolvimento paciente, regado com poucas dicas do que vai acontecer no final do livro, e um tom meio existencial, meio contemplativo, não só das temáticas, mas também dos costumes japoneses contemporâneos e da sociedade, em especial a sociedade urbana. Murakami passa praticamente 50% do livro preparando o terreno e desenvolvendo uma história que parece banal. 2 homens de meia idade metidos em um imbróglio machista para conseguir uma garota para um deles. Mas não é de um jeito óbvio que o livro mostra o quão patético isso é. O autor é sutil na construção da imagem desses 2 homens, que têm uma boa vida financeira, mas que não atingiram de verdade a felicidade no nível pessoal. Yoshikawa, por exemplo, tem uma mãe doente e sua relação com a esposa não é das melhores. Aoyama é um homem de meia idade que passa todo o romance buscando se recuperar de uma espécie de emasculação que a viuvez lhe trouxe. Se antes ele traía a esposa, após sua morte é como se sua virilidade se perdesse para o compromisso de criar o filho e de viver uma vida cômoda e sem muitas emoções. O contraponto disso tudo é a própria Asami, uma garota tímida e séria que, aos poucos, revela um passado de abusos que moldou sua psique. Ao contrário do filho de Aoyama, Asami viveu em uma família quebrada e disfuncional. Fica difícil falar mais dessa personagem sem revelar mais coisas da trama, mas é óbvio quando os 2 personagens,
Aoyama e Asami se encontram, que há não só um abismo geracional entre os dois, mas também um abismo existencial, uma contrariedade representada na vida confortável, mas sem aventuras, de Aoyama, e na vida dura de Asami, isto é, se suas palavras são mesmo a verdade daquilo que ela é. Isso porque aos poucos vão rolando algumas desconfianças em relação a quem Asami realmente é. Algumas das informações em seu currículo são falsas, como as referências profissionais, endereços e questões familiares. Isso levanta a desconfiança de Yoshikawa, mas não a de Aoyama, que fica cada vez mais fascinado pela garota. Esse abismo entre os dois, no entanto, vai aos poucos diminuindo com a convivência, com os encontros regados a boa comida e conversas sobre a vida, até que os dois começam de fato um romance. Um romance bem estranho que vai ter consequências imprevisíveis. Sobre todo o romance, paira a imagem de um Japão solitário. Ainda que com diferentes histórias de vida, os personagens são todos seres que enfrentam as dificuldades da vida com uma resiliência solitária que revela um lado do cidadão japonês muito difícil de encarar. A comum frieza e isolamento do japonês médio se mostra em Aoyama uma barreira de alienação, e, em Asami, a carapaça que guarda, dentro das camadas rígidas forjadas na dor, as garras afiadas de um monstro. Mas, além do vazio existencial que esses personagens carregam, há ao longo do texto todo um contexto sociocultural que nos mostra um Japão cuja influência ocidental parece ter desvirtuado algo original, tradicional de sua cultura. O cinema, por exemplo, é representado como uma herança americana carregada de vícios, uma espiral de sedução e decadência que, no fundo, é apenas mais uma forma de preencher esse mesmo vazio que leva homens mais velhos a procurar mulheres jovens e leva mulheres jovens a buscar a fama e o dinheiro ou a companhia amorosa que represente confiança e segurança. Como sociedade, o Japão se mostra patriarcal e permissivo em relação aos homens, ao mesmo tempo em que incentiva a objetificação feminina. Isso fica bem evidente não só na ideia da audição para um filme que não será realizado, algo que é absurdo só de se pensar, como na cena da audição em si, na qual mulheres de várias idades, mas geralmente jovens, desfilam diante dos dois homens avaliadores como mercadorias de um catálogo. Entre garotas que estudaram teatro e buscam uma oportunidade, e outras que na verdade só desejam um alimento para o ego, constrói-se um quadro de exploração e de posse masculina sobre o corpo da mulher que incomoda pela naturalização e pela aceitação. Esse cenário de opressão feminina, no entanto, é perturbado pela presença de Asami, que apesar de ser uma beldade e se enquadrar nos padrões de beleza, carrega uma aura de mistério que distorce a capacidade de avaliação dos homens. Na verdade, Asami representa uma subversão daquela realidade. Ela é uma garota consciente daquele sistema e carrega a capacidade de virar aquela estrutura contra os que se sustentam nela. Ela conhece os homens, porque já sofreu bastante nas mãos de alguns deles. Assim, o caráter de vingança feminina de Audição é o que faz dele um livro que não só cutuca a estrutura patriarcal, mas também um texto que insinua a fraqueza masculina diante da fatalidade da mulher que tem controle total sobre suas vontades e intenções. Quando se encaminha para o final catártico, algo que não passa de 20% do livro, o leitor fica à mercê não só da capacidade surpreendente de Ryo Murakami de virar a chave da narrativa e transformar sua obra em um passeio perturbador regado a sangue, desmembramento e tensão, mas também da consciência assertiva de Asami, que, sim, é uma consciência desequilibrada e violenta, mas, por isso mesmo, é fatal para essa estrutura. De certa forma, é como se a Audição mostrasse como todo homem carrega dentro de si certo medo da sexualidade feminina. Acostumados que estão ao controle das relações e a satisfação sexual pessoal em primeiro lugar, torna-se assustador o momento em que a coisa muda de lado e é a mulher que pode dar vazão a toda sua perversidade. O momento de Asami é um momento não só de libertação dos anseios vingativos femininos, é uma imposição de vontades. Evidentemente, por partir de uma visão masculina, essas vontades não só carregam um teor de violência extrema, como também demandam um restabelecimento da ordem no final. E se as atitudes de Asami são ou não proporcionais ao que foi feito com ela, isso é o leitor quem deve dizer. Mas se a transgressão social não é completa, ao menos a apoteose visual é satisfatória, e os últimos parágrafos de Audição são daqueles que ficam por um bom tempo na sua cabeça, mesmo depois de o livro ser fechado.
O filme que adapta o livro de Murakami foi lançado em 1999, uma safra espetacular para o cinema no geral. A direção ficou a cargo de Takashi Miike, escolha que hoje parece uma conjunção de estrelas, algo planejado pelo universo. Miike é um diretor de filmes extremos. Seu talento é para o visceral, para o perturbador, para o não convencional, tudo o que o livro de Murakami é. Audition, na pronúncia em japonês e como os fãs carinhosamente chamam a película, adapta de maneira bem fiel à história do livro, mas Miike é, ao mesmo tempo, mais sutil e mais perturbador ainda que Murakami, ajudado, é claro, pelas imagens e pelo som. Todo o trabalho técnico de áudio desse filme é incrível. E isso faz da obra uma experiência muito incômoda, recomendada apenas para aqueles com estômago forte. Seu trabalho é conduzido pela história de Murakami, mas o diretor tem um tratamento muito pessoal do ritmo e do suspense. Até pouco mais da metade, o filme se parece com um romance dramático, até, aos poucos, se enveredar pelos becos do sadismo e da perturbação. Certas cenas ganham o ar de pesadelo, com luzes estouradas e coloridas e planos inclinados que jogam a obra na direção do surreal. A alucinação e realidade se cruzam no clímax, e a cena final é brilhantemente filmada e construída, com o uso de efeitos práticos muito bem feitos e de escolhas de filmagem que aumentam seu impacto, bastando para colocar o filme no hall dos mais perturbadores do cinema. Assim como no livro, no entanto, é a imagem do isolamento, da alienação, da obsessão e do vazio dos personagens que se sobressai, fazendo com que, ao final, fiquemos com um estranho desconforto no peito. Audition é um filme difícil de assistir, mas ao mesmo tempo é uma obra que merece ser vista, uma experiência cinematográfica sem igual. Já Audição, o livro, é um pouco mais acessível, ainda que os caminhos pelos quais a escrita de Ryo Murakami nos faça andar se revelem, aos poucos, como os becos mal iluminados da mente humana, da obsessão e do desejo, daquilo que buscamos esconder dentro de nós, mas que se revelam quando a razão deixa de dominar. É um romance diferente e que faz aumentar a vontade de ler mais livros desse japonês que não sente o menor remorso em expor o pior lado da sociedade em que vive. Este episódio do podcast Estante Etérea pode ser ouvido gratuitamente em diversas plataformas de streaming. Seu conteúdo é original e desenvolvido apenas por mim. Por essa razão, peço seu apoio seguindo o Instagram do Estante Etérea e visitando o blog e o canal no YouTube, que aos poucos vão receber mais e mais conteúdos sobre literatura, escrita e tudo que envolva o mundo maravilhoso dos livros. Se você quiser mandar uma mensagem para o Estante Etérea, escreva para estanteeterea, tudo junto, @gmail.com. Manda sua sugestão, seu comentário, sua crítica e eu posso ler seu e-mail aqui no começo de cada episódio. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e nos falamos no próximo episódio. Até breve!